Ok, então continuando. Então agora eu já dei os tipos do campo, fiz os nomes das colunas, tipo do campo, tamanho definir. Para inteiro, quando eu não defino um tamanho para ele, por exemplo, eu posso colocar aqui o número 5, que quer dizer o que? 5 caracteres. Então ele pode formar várias sequências de 5 caracteres que me dá um número gigantesco, né? Quando eu não coloco nada, normalmente eu deixo vazio esse campo, eu deixo o tamanho padrão, default, que é 11. Okay? Então, se você não colocar nada em campos do tipo inteiro, vai default 11. Então, eu não vou colocar nada, deixar default. Varchar é obrigatório, tá? Você tem que colocar o tamanho, senão não vai criar a tabela do banco cadastro. Então, eu tenho que criar aqui, dar um nome para o varchar. Sempre que o campo for varchar, tamanho é obrigatório. Tá? Você tem que definir um tamanho. Então, produto. Então, aqui você vai definir a quantidade de caracteres, ok? Aqui o tamanho é sempre quantidade de caracteres. Então, o produto, vamos dizer que no máximo, o produto vai ter no máximo lá 30 caracteres no nome do produto. Então, 30. No doble aqui, que é o valor, eu vou colocar assim, 10,2. O que vem ser esse 10,2? Quando eu dou um tamanho a definir 10,2 para o doble, eu estou dizendo que sempre depois do número, as duas casas que vêm depois do número, aqui, ó, por exemplo, vamos dizer que você lá no valor cadastrou 10. Ele automaticamente vai fazer isso, ponto 00. Ele automaticamente vai colocar 2 zeros após o número. Ok? E se eu cadastrar, por exemplo, professor, 10,50, que é 10,50 centavos, né? Se você cadastrar assim, 10,5, ele automaticamente vai fazer 10,50. Tá? Ele vai colocar sempre 00. E se você cadastrar, por exemplo, 12,56, ele não coloca nada, porque já tem duas casas depois do zero, depois do ponto, né? Então, quer dizer que sempre vai ter duas casas aqui depois do ponto, ok? Então, isso que define. Então, você está colocando um tamanho a definir, para o doble eu posso fazer isso, ok? Peso inteiro, vou deixar tamanho padrão, que é 11, então não vou colocar. Foto é um varchar, eu sou obrigado a colocar o tamanho, definir um tamanho para ele. Então, no varchar, eu vou definir um tamanho aqui da foto, vamos dizer lá, sei lá, de 20 caracteres. Ok? Eu vou ter mais, vamos dizer, 50 caracteres, o tamanho da foto. Tá? Então, só criando aqui. Claro que essa foto ela tem que ser renomeado o nome dela. Vamos ver tudo isso, porque a foto tem que ter o nome renomeado, não posso deixar que o usuário coloque o nome da foto, eu sempre tenho que renomear o nome da foto, para que uma foto não sobrescreva a outra depois na pasta, mas isso nós vamos ver depois também. Ok? Padrão, aqui no padrão, aqui que eu tenho aqui padrão, eu posso colocar, por exemplo, definir um padrão para aquele número. Ok? Caso o usuário não coloque nada, eu posso colocar algo aqui. Vamos dizer se o usuário deixar vazio o valor. Se o usuário deixar vazio o valor e não preencher nada, eu coloco, por exemplo, R$1 de padrão. Okay? O padrão do valor é R$1. Então você pode definir um padrão. Vem aqui, tá, e coloca aqui, ó, como definido. Então você vai definir um padrão. E aqui na caixinha de baixo você define um padrão. Ok? Nesse caso, vamos deixar none, não. None é não, né? E aqui eu vou deixar tudo none, ok? Ó. Mas você pode colocar aqui, ó, como definido e definir um padrão. Okay? Nesse caso, nosso padrão fica vazio. Collect um tipo de dados, nós nunca vamos mexer, tá? Vamos deixar sempre como padrão, tá? Que é o tipo de dados que vai ser inserido. Se você mexer nesse tipo de dados que está sendo inserido na tua tabela, ok? No teu banco de dados, por exemplo, você pode falar para ele não inserir caracteres especiais. Então, cada vez que você inserir um caractere especial, ele quebra. Então, um monte de configurações aí no collect. Então, não vamos mexer em collect, atributos. Aqui, atributos, nulo. Tá? Se ele é not null ou não nulo, quer dizer que um campo não pode ser nulo. Ok? Por padrão, ele já é not null, quer dizer, não é nulo. Né? Não pode ser nulo. Então, quer dizer que ele não vai, quando o usuário cadastrar aqui, professor, não colocar, por exemplo, o valor, o peso e a foto, não colocar nada, dar um cadastrar e cadastra? Sim. Então, mas como é que se eu falar aqui que ele não é nulo, que ele não pode ser nulo, né? Como é que ele vai cadastrar então no banco se ele não pode ser nulo? Ele cadastra como vazio. O vazio não é nulo. São duas coisas diferentes. Null é nulo, null, né? É um número que não existe, é um valor que não existe, tá? Esse é o null, o not null, tá? E o espaço é representado. Tá? No banco de dados, como na programação, também é representado.
o vazio, né, é representado. Ok? O índice eu vou colocar, porque ó, eu tenho aqui então o ID do código, ó, no ID do prod, eu vou vir aqui ó, no índice e colocar ele como primário. O que vem a ser o meu primário? O meu primário quer dizer que ele tirar minha chave primária, tá? Meu primary key, né? Chave primária. Então, o meu primário, estou dizendo que esse cara ali é minha chave primária. Se eu tiver que colocar, por exemplo, eu tenho ó, produto, como é que eu identifico se esse produto é para aquele cliente? Por exemplo, eu tenho uma tabela cliente e uma tabela produto. Como é que eu sei que esse produto que eu acabei de cadastrar pertence àquele outro o cliente Carlos, por exemplo, ou Douglas, Rodrigo, Lucas, né? Como é que eu sei se esse produto é desse cliente e aquele outro produto é daquele outro cliente? Pela chave primária. Quando essa chave primária sair aqui dessa tabela produto e ir para uma nova tabela, ela se chama chave estrangeira, tá? Porque ele essa chave dessa tabela está sendo colocada numa outra tabela para me identificar aquele usuário, aquele produto, alguma coisa assim. Então aqui ela é chave primária. Se ela sair daqui para uma outra tabela, ela é chave estrangeira. Tá? Eu vou baixar aquela modelagem de banca, falei para vocês que daí eu consigo mostrar bem certinho essas coisas de primária, chave estrangeira, tá? Esse tipo de coisa, fica bem legal daí. Então aqui eu coloco ele como primária, que é chave primária, e aqui o AI meu é meu auto-incremento, ok? Então ele vai ser auto-incremento, eu marco essa caixinha. O que é o auto-incremento? Quer dizer que o número que vai sempre auto-incrementar de 1 em 1, né? Que o auto-incremento é sempre de 1 em 1, nunca vai se repetir e nunca volta para trás. Ou seja, vamos dizer que eu tenho 10 produtos cadastrados. Então, o produto 1 é o número 1, o produto 2 é o número 2, né? Aqui o primário aqui, o primário dele é 1, 2, 3, tenho 10. Vamos dizer que eu excluí o 2, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, eu excluí 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5 produtos. Ficou o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Se o próximo produto eu cadastrar, ele não vem com o número 1. Ele não repete mais o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Não se repete mais. Se você excluir, ele simplesmente para de existir aqueles números. Ok? Ele vai sempre começando para frente. Ele vai do 11, 12, 13, 14, 15. Tá beleza? Então ele nunca vai repetir o número, sempre para frente. Tá ok? Esse é o meu autoincremento. Então, aí, marcou como aí. Vou voltar aqui. Aqui eu tenho comentários da tabela, não preciso comentar uma tabela. E string in, então, como é que vai ser aqui os dados da minha tabela aqui, né? Então, aqui ele está marcado como in no DB. Nós sempre vamos usar como padrão, pessoal. Olha, criou uma tabela, vem aqui e muda para mySum, ok? Então, é mySum. Então, esse é o nosso string in, sempre, tá? Ah, o que quer dizer esse string in, professor? O string in quer dizer o tipo de dados que essa tabela vai trabalhar, ok? Como eu estou trabalhando com web, tá? Eu estou trabalhando na web, eu tenho que deixar essa tabela trabalhar com todos os formatos que existem, de caracteres. Traço, acento, C cedilha, aspa, barra, barra invertida, né? Ponto e vírgula, dois pontos. Então eu tenho que deixar ele trabalhar com todos os caracteres que existem. Então eu coloco mySum, que ele aceita todos os caracteres, ok? Collect é o tipo de dados lá, não vamos mexer, como eu já falei, o collect não mexemos. Só mexemos no string, que nós sempre vamos trabalhar com mySum. E salva a tabela. Aqui, ó, clicou aqui em salvar. Ele automaticamente vai dar um create table para nós e criar a tabela. Agora eu tenho aqui no cantinho a tabela chamada cadastro. Ó. Aqui, ó, então eu cliquei aqui em cadastro, ó. Tá, PHP avançado. Ó, aqui no cantinho, ó, ficou cadastro aqui, ó. Se deu um salvar, ele vem para cá. Clicou aqui em cima dele, ó, ele vai ser visualizado aqui na outra lado da aba aqui, ó. Ok, ó. Então ó, ficou ID produto, produto, valor, peso e foto, ok? O tipo dos campos que nós coloquemos, aqui o autoincremento que eu coloquei, ok? E se eu vim aqui, ó, eu tenho aqui em cima estrutura, que é a estrutura da tabela. O visualizar não posso clicar, porque eu não tenho nada inserido. Eu tenho o SQL, caso eu queira dar um insert, um update, um delete e assim por diante. Caso eu queira inserir alguma tabela, eu tenho inserir, exportar a tabela, importar uma tabela e operações dessa tabela, ok? Então, clicou aqui em cadastro, vai mostrar aí, ó, para vocês. Esse é a minha tabela aqui, ó.
voltar aqui, ok? Ok? Então é isso aí, ó. Clicou aqui em estrutura e aparece a estrutura. Está criado já o banco e a tabela. É disso que nós precisamos. Repare que eu não consigo clicar em visualizar aqui. Ok? Então do lado de estrutura eu tenho visualizar, eu não consigo clicar. Por quê? Porque mesmo que você clicar, dá um select from cadastro, limite 0,30, ou seja, está vazio, né? Não retornou nada. Porque não tem nada cadastrado nesse banco. E o que vai ser cadastrado nesse banco vai vir nessa tela desse formulário aqui. Então nós vamos preencher esse formulário, clicar em cadastrar, ele vai vir aqui e vai cadastrar em nosso banco de dados, ok? Então, criamos o banco, criamos a tabela, basta nós inserir dados dentro dessa tabela agora. Então vamos lá para inserir dados nessa tabela. Vou voltar aqui para o meu Dreamweaver e vou inserir meu código PHP para fazer a conexão com o servidor, conexão com o banco de dados e inserção no banco de dados, ok? Mas na próxima aula.